Bora começar? É, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque a graça de Deus se há manifestado. E cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. E de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Mas cremos que seremos salvos pela graça do nosso Curios, do nosso Senhor, Yahushua HaMashiach, o Jesus Cristo, né? Como também todos aqueles o foram. Então, rendem graças a Deus, demos graças a Deus e sejamos agradecidos por tudo que nos tem acontecido. Tudo isso que eu falei até agora, muita gente tem o sentido errado, ou o sentido modificado, vamos dizer assim, do que se entende-se por graça, ou do que a Bíblia quer transmitir quando fala graça, né? Quando traz essa palavra graça. Tanto no Novo quanto no Velho Testamento. E praticamente é isso que vamos ver hoje. É um vídeo bem mais simples, bem mais leve, que vocês estão acostumados com os vídeos bem pesados, né? Um vídeo bem mais leve, bem mais simples. Então, vocês vão ver, conforme eu vou indo bem devagar, palavra por palavra, versículo por versículo. Acho que esse vídeo não é tão longo, porque tem muitos versículos, obviamente, sobre graça, mas a gente não vai ler eles. Eu deixo para vocês, quem quiser pesquisar depois. Vamos só se ater à parte mais importante mesmo. Então, sem mais delongas, vamos à vinheta. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Academia de Shenho, o canal que vocês sabem, né? Que a gente tenta, pelo menos, trazer luz às passagens bíblicas que foram. Qual é a palavra mesmo que a gente fala? Foram deixadas de lado, vamos dizer assim. Eu esqueci a palavra agora, mas depois eu lembro. Foram menosprezadas e as pessoas não deram devida importância porque acharam que não eram tão importantes, mas que quando você vê o sentido original, o que realmente o texto quis passar, é muito mais edificante, é muito mais prazeroso e você tem um entendimento bem melhor e completo do que diz a Escritura Sagrada, né? Então, o objetivo desse vídeo é para que a gente estude um pouco sobre a graça de Deus, entenda o que é a graça de Deus. Muito se fala nas religiões, nas diferentes religiões, não só cristãs, mas em outras religiões também, que a Bíblia chama de pagãs, né? Religiões que não acreditam em Deus e têm outros deuses, mas também fala de graça de Deus, seja para qual Deus for, ou até mesmo nas religiões cristãs, onde você tem católicos, né, adventistas, enfim, né, assembleianos e por aí vai, batistas, ortodoxos, e eles acreditam em coisas diferentes, né? E eu não estou aqui para falar das outras religiões, eu estou aqui apenas para falar do que o texto bíblico fala. E por mais estranho que pareça, vocês vão entender no final desse vídeo do que eu estou querendo dizer quando eu falo do texto bíblico. Não estou falando da religião ou do que as pessoas acreditam que Deus seja capaz ou não de fazer. Não é disso que a gente vai falar aqui agora, mas apenas do que o texto que fala sobre a graça e sobre os significados que são atribuídos a essa palavra no decorrer do tempo, no decorrer das eras onde o cristianismo foi tomando a forma que tem hoje. Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos começar. Então estamos nós aqui outra vez. Eu tenho muito prazer em fazer esses vídeos para vocês, me deixa muito alegre, muito realizado, né? Fazer essas coisas aqui, mostrar para vocês um pouco da palavra de Deus, um pouco da verdade que tem sido escondido no decorrer dos séculos. Esses são os versículos que eu acabei de ler. Não sei se eu preciso ler de novo. Eu tô falando baixo? Eu não sei se eu tô falando baixo, se eu tô falando alto. Deixa eu ver aqui o volume. Aumentar só um pouquinho.
Alô, alô? Efésios 2, 8, 9, desculpa. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Já falei isso para vocês várias e várias e várias vezes, é sempre bom falar de novo, que não se pega versículo solto. Quando você pega versículo solto, ou até mesmo passagem, quando você pega passagem solta fora do seu contexto, principalmente de cartas, quando você lê uma carta, você não lê só um pedaço dela. Você não lê só o início, só o final, só o meio, isso não existe. Então, quando você pega uma carta, seja ela de Paulo, de João, de Pedro, seja lá de quem for, você lê a carta inteira. Você não pode ler um pedaço da carta e achou que entendeu só para aquele pedaço que você leu. Ah, mas são capítulos. Não, isso não existe. Em qualquer carta, seja ela da Bíblia ou não, você tem que ler o texto inteiro para você entender. Se você ler só um pedaço, você pega aquela interpretação errada. Então, esses versículos, eu botei já aqui de cara, que foi o que eu li no início, são aqueles que as pessoas leem ou ouvem e tem uma interpretação errada, porque a interpretação foi feita em cima do versículo solto, ou feita em cima de outras teorias extra-bíblicas, que o versículo foi pego e usado como pretexto para validar aquela teoria, eu tô olhando sempre para lá, porque é aqui que grava. Aqui é o texto que eu tô lendo. Mas vou parar de olhar para lá um pouco. Ó, Efésios 2, 8 e 9, que eu acabei de falar, Romanos 6, 14. Eu vou mostrar esses versículos depois, que tá mais lá na frente. Mas, entretanto, eu quero dar um pouquinho de atenção aqui, o Romanos 3, 23, porque todos os pecados estão distritos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Então, aqui eu tenho uma palavra diferente, e eu quero que vocês prestem atenção nisso. E gratuitamente pela sua graça. Depois vocês vão ver como esse versículo é engraçado quando você. Engraçado. Irônico. Quando vocês entendem por que eu estou grifando essas palavras. Aí tem essa daqui, 2 Coríntios 12, 9, título 2, 11 e 12, né? Hebreus tem muito, João 1, 16, 17 e Atos 15 e 11. Mas seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, é assim que está na nossa tradução pagã. Mas vamos outros versículos, porque lá é do Novo Testamento, então vamos no Antigo. No Antigo tem esses daqui, ó. Mas preste atenção nas palavras que eu grifei. Vi que eu grifei outra palavra diferente, então vocês já vão desconfiando. Êxodo 34, 6, e passando o Senhor aqui é o Rim, né? Por diante dele, não, acho que é o tetagrama aqui, Yahweh. Clamou, Yahweh, Rim, né? Misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em benignidade e verdade. Tá vendo misericordioso aqui? A gente vai chegar nele. Salmos 103, 8 e 10, compassivo e misericordioso. Agora Salmos 84, 11, aí já tem graça. Porque o Senhor Deus, né, é o sol e escudo, o Senhor dará graça e glória. Tá vendo que ele dará? Interessante. Aí você fala, Deus vai me dar uma graça, vou receber uma graça. Né? Muita gente fala isso, os católicos gostam de falar bastante sobre isso. Não é culpa dos católicos não, tá? É só do texto. Todo mundo pode ter interpretações diferentes de um texto, equivocadas ou não. Gênesis 6:8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha, a palavra graça sendo usada num sentido diferente do que a gente normalmente usa, né? Achar graça, né? Tem também quando a gente fala qual é o seu nome, qual é a sua graça, né? A gente daqui a pouco vai chegar nisso. Muita gente fala também, e já sabe, né? Não é nenhuma novidade, que graça às vezes é traduzida como favor, né? As pessoas falam muito favor e merecido. Eu não gosto muito dessa tradução, daqui a pouco eu falo sobre ela. Mas está aqui, Salmos 35, no Velho Testamento, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Olha, favor aqui. Então Deus está nos fazendo um favor? Será que é isso? O choro pode durar uma noite, mas a alegria veio pela manhã. Todo mundo conhece essa parte, mas a outra parte geralmente o pessoal esquece, né? E parece que não é tão importante, mas quando você lê, porque a sua ira dura só um momento, ele está irado por causa de quê? Né? Óbvio, por causa do nosso pecado. Quando a gente peca, quando a gente desvia da Torá, desvia do caminho, erra o alvo. Mas o seu favor dará a vida. O que ele quer dizer com isso? Que a gente estava perdendo a vida, ia ser morto, e por um favor a gente recebe a vida de volta, ou não perde na nossa vida.
Versículo muito importante, hein? Vou até botar uns asteriscos aqui para depois eu não esquecer dele. Isaías 30, 18. Porque isso o Senhor esperará, Senhor aqui, tetagrama, para ter misericórdia de vós. E a gente já ouviu muito durante a nossa vida, estou falando dos cristãos, obviamente, que Deus é misericordioso, e a gente tem essa palavra muito na nossa vida. E eu nem botei nesse estudo a palavra misericórdia, poderia ter posto, né? Porque com certeza tem alguma coisa a ver com coração, corde, né? Corde é coração, misericórdia deve ter alguma coisa a ver com isso. Daqui a pouco eu já vou ali no Google e já olho. Acho que esse é o último, é? Então aqui Provérbios 3,34, certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Tá vendo? Dará graça de novo. Interessante isso. Então mantenha isso em mente. Sempre quando fala de graça tem o verbo dar envolvido. Lembra do perdão? Que é por dado, né? Por doado, por donado também, né? Então está sempre associado a dar alguma coisa a alguém. Então mantenha isso em mente, que o verbo dar normalmente está junto da graça, né? Agora deixa eu ver aqui. Eu nem abri o... Ih, já abriu aqui mesmo. Vamos aqui. Vamos dar uma olhadinha. Vamos, Google. Ih, meu computador tá lento hoje. Misericórdia. Vamos botar etimologia. Sempre que vocês quiserem saber... Ah, agora funcionou. Misericórdia. Etimologia. Sempre que vocês quiserem saber o significado de uma palavra, no Google vocês têm que botar significado, certo? Aí ele vai mostrar o significado. E geralmente no dicionário vai mostrar muitos significados, porque toda palavra tem uma carga semântica, né? Uma história também, e no decorrer do tempo ela vai ter significados diferentes, que é o que vai acontecer com graça, que eu vou mostrar hoje, mas vocês verem, ó, mostrar mais. Ó, tá vendo? Só a palavra misericórdia tem 3. Ó, ato concreto de manifestação desse sentimento, como perdão, graça, olha a graça aí, clemência, sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal, que caiu em desgraça, olha que interessante. Exclamação de alguém que pede que o livre de castigo, ó, ele está chegando em algum lugar. De ato de violência ou da morte. Realmente, a gente está chegando em algum lugar. Misericórdia tem a ver com graça, realmente. Mas vamos na etimologia. Etimologia seria, no caso, o estudo da formação da palavra, como ela chegou a ser formada no sentido original. Não falei que tinha a ver com coração? Então, a palavra misericórdia, origem no latim, sendo formada pela junção de miser, infeliz, né? Miserável, e cordis, que é coração, né? Então seria um coração miserável, né? E parece que não tem muito nada a ver, mas misericórdia seria um coração compadecido de alguém que é miserável. Ou um coração que se volta para a miséria. Quando você se rebaixa, né? Ou quando a outra pessoa demonstra piedade de alguém, né? A palavra misericórdia, de origem latina, junção de suas palavras, a gente já falou. Portanto, a palavra geralmente sugere um coração que se move pela dor alheia, um coração que se compadece pela miséria e o sofrimento do coração alheio. Tudo bem. Então, já vimos aqui o significado de misericórdia. Então, sempre que quiserem saber o significado de uma palavra, procura por etimologia do lado da palavra. Qualquer palavra. A gente vai fazer isso com graça. Quer dizer, eu já fiz, já colei no Word, mas eu fiz isso também com a graça e com outras palavras. Como eu fiz com perdão. Lembra do perdão? Bota aqui, ó. Perdão. Olha lá. Perdonária, né? Que é doar através de alguma coisa ou através de, né? E a gente fez isso no vídeo passado. Agora voltando. Botei aqui 2 músicas só para vocês ficarem alegres. Não são as músicas mais complicadas ou que têm os problemas maiores. Eu deixo isso para outro vídeo, que é uma surpresinha. Mas botei aqui Garota de Ipanema por causa do significado da palavra graça, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Essa é ela, menina que vem, que passa num doce balanço a caminho do mar. Então, cheia de graça. Por que ela é cheia de graça? Em português faz sentido. Para qualquer pessoa que fala a língua portuguesa, isso faz sentido. Graça seria dote, né? De beleza, vamos dizer assim. Que a pessoa tem, que recebeu de Deus, provavelmente. Ou
sei lá, pelo cuidado que a pessoa tem por si mesma, gastando dinheiro por causa da beleza. Então, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Graça poderia também ser outras coisas, né, relacionada à pessoa. Como é que fala? Habilidades não, vamos dizer assim, qualidades que uma pessoa tem, que você acha bonita, graciosa, né? E eu botei aqui também essa música do Israel Salazar, muito bonita, a letra muito correta, difícil isso acontecer, mas tá aí. Sim, de graça eu recebo, olha aí, olha a graça aí. Sim, eu sei que eu não mereço, tudo vem de ti. Então, eu sempre falo isso quando eu falo com qualquer pessoa sobre as coisas que Deus faz por nós. Nós não merecemos. Por isso, recebemos de graça. E isso é muito interessante, você tem essa ideia na frente da palavra graça. E vocês vão ver por quê no decorrer do vídeo. Mas vamos lá. Eu botei definições da palavra graça. Não, quer dizer, de várias palavras relacionadas à graça. E eu vou ler cada uma delas aqui bem rápido. O vídeo não vai ficar muito longo. Eu não estou fazendo corte, mas deixa eu fazer um. E vamos ver o significado da palavra graça. Então tem aí graça, substantivo feminino. Aí tem vários significados, vou ler cada um. Qualidade que é engraçado. Então, escreve comédias com muita graça, né? Engraçado é uma palavra formada com a palavra graça, né? Derivação parassintética, né? Em e do no final. Então tá aí. Favor que se dispensa ou se recebe, mercê, dádiva. Então, eu já deixei grifado os significados que eu quero que vocês se atentem. Então, o favor, não gosto dessa palavra, mas tudo bem, tá aí, que se dispensa ou se recebe. Uma dádiva, correto? Uma mercê. Na teologia, olha só, preste atenção. A teologia, nossa senhora, muita paciência com os teólogos, muita paciência. Dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar uma salvação. Então, interessante. Algo que Deus deu. Lembra que eu falei que a palavra, o verbo dar, né, no caso aqui conceder, está sempre ligado à graça. Favor ou benefício concedido por Deus a um fiel, certo? E isso também tem na Bíblia, tá? Não nos versículos que eu vou olhar, mas em outros versículos. Boa vontade, olha que boa vontade, interessante, porque lembra da Eucaristia que eu falei no vídeo passado? Né? Eucaristia, bom, né? Vontade. Boa vontade, Eucaristia. O ato de boa vontade, né? A ação de boa vontade. Para com alguém, benevolência e estima, e no direito penal, olha só, o significado do direito penal é geralmente mais correto do que o da teologia. Ato do chefe de uma nação, pelo qual a pena de um determinado preso é extinta ou comutada. Um perdão, como perdão presidencial ou um perdão de um juiz para um crime que alguém comete. Isso acontece muito, vocês já devem ter visto esses vídeos no YouTube que um juiz americano gosta de conversar com as pessoas que chegam lá no tribunal dele, conversa com a pessoa para ver o que aconteceu, por que ele recebeu aquela multa, né? Enfim, aquele processo, e dependendo do que foi, ele até perdoa, né? Eu penso, não, você não precisa pagar nada, não, pode ir embora, né? Só não faça mais isso. Se você fizer, da próxima vez você vai ter que pagar. Enfim, continuando. No 7º significado, o nome de alguém, quero saber a sua graça, eu falei sobre isso agora há pouco. No 8º significado, elevância e leveza de formas, como olha a menina cheia de graça, né? A bailarina dança com muita graça, da Garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. No 9º, ação engraçada, divertida, por causa da palavra engraçada, né? Brincadeira, divertimento. O avô se encanta com as graças dos netos, né? A ação de agradecer, e muito importante, porque depois, me lembrem, se eu não falar no vídeo, depois me lembre, que eu vou falar de uma expressão latina que significa que é ago gratias, né? Então aqui, agradecer, agradecimento ou dar graças a Deus. Muito interessante isso, tá? Lembrem-se dessa expressão dar graças a Deus. Olha o verbo dar, a palavra graça e para Deus. Muito interessante isso. Se vocês entenderem o significado de dar graças a Deus, vocês nunca mais vão falar essa frase da mesma forma que antigamente. Eu prometo a vocês isso, que nesse vídeo, a partir desse vídeo, vocês nunca vão falar essa expressão mais sem entender do que vocês estão falando.
Preste atenção. Expressa agradecimento, e na mitologia grega, as três deusas, as três graças, né? Thalia, Aglaia e Eufrosina, que personificam o dom de agradar, né? Por isso, as graças com letras maiúsculas. E tem isso na mitologia grega, depois se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Outra palavra, deixa eu ver. A etimologia, no caso agora da palavra graça, ela vem da palavra latina gratia, né? O que ela quer dizer? Agradecimento, reconhecimento, normalmente o que as pessoas traduzem, favor, preste atenção, ainda não é isso, benevolência, graça e beleza. Ainda não chegou onde eu quero, porque essa tradução ainda não está correta. Não totalmente. Vocês vão ver quando eu vou falar sobre ago gratia. Na Bíblia, graça está com a palavra caris, que eu já mostrei no vídeo passado, mas eu vou mostrar de novo. É frequentemente usada para descrever o favor imerecido. Eu marquei aqui favor, porque não é necessariamente isso. De Deus para com os seres humanos, um presente gratuito, aí sim, caris é um presente gratuito, que não se pode adquirir por mérito, por esforço. Então, se você recebe uma graça de Deus, você jamais receberia aquilo se tivesse que pagar por aquilo, certo? Deus literalmente te deu gratuitamente, de graça. É um dom divino que se capacita e fortalece, permitindo que os indivíduos sejam salvos e vivam vidas cheias de propósito. Favor imerecido, a graça é vista como o amor generoso de Deus que nos é dado, mesmo quando não merecemos. Aí tem aqui a questão da salvação, a graça é essencial para a salvação, realmente, né? A gente viu isso no texto de Romanos, quando a gente leu lá, que vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vocês têm que entender do que Paulo está falando quando vocês estão debaixo da graça. Aquela pessoa que recebe o perdão de Deus, ela recebe esse perdão de graça, certo? Por isso está debaixo da graça. Mas se você volta a pecar, você deixa de estar debaixo da graça e volta a estar debaixo da lei. Isso que é importante se entender. Através da fé em Yahushua HaMashiach, recebemos a graça de Yahweh, que nos libera do pecado e nos oferece vida eterna. Graça também segundo o que muitas pessoas acreditam. A graça não é apenas um dom de Deus, mas também um poder que nos ajuda a crescer espiritualmente e a viver de acordo com a vontade de Deus. Mantenham isso em mente. Não vou falar nada por enquanto. Graça e poder divino. A graça também é entendida como poder de Deus para nos fortalecer, capacitar e ajudar a superar dificuldades. Mantenham isso em mente. Não grifei à toa, tá? Mantenha isso em mente. Misericórdia, como eu acabei de falar, né, lá no início do vídeo, a graça está intimamente ligada à misericórdia de Deus. Por quê? Obviamente, se alguém veio te dar algo de graça, é porque a pessoa se compadeceu de você, né? A pessoa viu o quanto você estava miserável e como você não teria como pagar aquela dívida. Então a pessoa foi lá e te deu de graça porque ela se compadeceu. Deus, em sua graça é engraçado, escolhe perdoar e abençoar mesmo quando mereceríamos o castigo. Agora, outros sentidos para a palavra graça. A graça pode ter diferentes sentidos na Bíblia, desde o favor de Deus, mostra aos homens até o poder que ele nos dá para viver de forma piedosa. No Antigo Testamento, isso daqui eu não concordo não, tá? Mas é o que normalmente se ensina na teologia. No Antigo Testamento, sempre tem que olhar ali o minuto, a minutagem. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para graça é Shem, né? É Shem, mais correto, mas normalmente eu falo Shem porque é mais fácil para o brasileiro falar, né? Mas, vou botar aqui assim. Também significa misericórdia, beleza, afeição, favor. Então você vê que essa palavra aqui, no Antigo Testamento, é traduzida por outras palavras além de graça. Mas a palavra é a mesma, tá? Então é isso que vocês têm que prestar atenção quando vocês estiverem lendo o Velho Testamento. Quando aparecer algum sentido de como a beleza da pessoa achou graça aos olhos, né? Achou graça ao ver Raquel, né? É a mesma palavra que está sendo usada. Afeição, ou favor, ou misericórdia, além de graça, a palavra é a mesma, o significado é o mesmo, tá? Só a palavra em português que foi traduzida para palavras diferentes, porque são sinônimos, né? Entre aspas. No Novo Testamento, a palavra grega é charis, que eu já tinha falado por vocês sobre ela. Charis não é graça, charis é uma dádiva de graça, certo? Uma dádiva gratuita, um presente. Né? Um presente que a pessoa não merecia.
literalmente. É usada para descrever a graça e é essencial para a compreensão da salvação e da nova vida em Cristo, no ungido. Aqui eu estou botando outras palavras relacionadas à graça. Não vou continuar, não vou cortar não. Desgraça, ao contrário. Se tem graça, tem desgraça. Mas quando a gente fala desgraça, a gente não tem o mesmo significado do que graça, quando a gente normalmente usa, né? Aquela pessoa tem graça. Aquela pessoa é desgraçada. A gente não pensa na mesma coisa, mas eu quero que vocês entendam o significado original do que veio depois a ser os significados que a gente tem hoje em dia. Então vamos lá. Desgraça é revés da fortuna, né? Ou seja, você tem azar, desdita, infelicidade, você tem desgraça. Perda das boas graças que se desfrutam junto a alguém, né? Então, o que seriam perder boas graças? Vamos chegar lá. Desfavor, desvalimento. Desvalimento é bonito, né? Acontecimento funesto, calamidade, é uma desgraça, né? Mas por quê? Em que sentido que um acontecimento, uma tragédia é uma desgraça? Em que sentido uma calamidade é uma desgraça? Estado de aflição, angústia, foi uma desgraça concluir os trabalhos do semestre, porque foi muito difícil. Uma grande pobreza, miséria, informalmente a pessoa ou coisa desajetada, incômoda, digna de lástima. Essa criança é uma desgraça. Por que ela é uma desgraça? Do que a gente está falando exatamente? Informalmente, referência a objeto ou coisa, um troço, né? Envia essa desgraça pelo portador, essa coisa que eu não quero, certo? Então, desgraça, etimologicamente. Gratia, né? E o des, que é o sem. O que eu botei também é o significado de favor. Vou continuar lendo, já deu 10 minutos, mas continuando. Por que eu botei o significado de favor? Porque às vezes graça é traduzido por favor, então eu botei aqui. O que se faz para alguém de graça. Então, por isso, nesse sentido, a palavra original, seja quem, né? Shen, ou seja, caris, do Novo Testamento, ela às vezes está sendo traduzido por favor. Por quê? Porque é algo que a gente faz para alguém de graça, sem obrigação. E esse é o sentido correto, né? Remissão da culpa, concedida a alguém por indulgência. Quando o Paulo fala que vocês receberam a graça, né? Ou seja, a culpa que vocês tinham pelo pecado foi perdoado, e isso foi de graça, por isso a palavra graça. Pretendia conquistar o favor divino. Vantagem ou benefício concedido a alguém, a simpatia, consideração, vantagem e preferência. Uma carta ou missiva também é um favor, né? Gostaria de agradecer o favor de Vossa Senhoria. Favor, no caso, é a missiva, a carta. Certo? Favor, favores, do latim. Eu tenho a palavra gratuito, obviamente, ligada à graça, mas no sentido mais original, que é algo que não requer pagamento, de graça, grátis. Por isso que eu estava falando que aquele versículo ali, vocês recebem gratuitamente algo de... recebe gratuitamente essa graça? Ficou muito engraçado. Mas vocês vão ver por que no texto original. Almoço de graça, né? Sem motivo, sem justificativo, infundado, também é gratuito. Gratuitos, no latim, etimologicamente, significa dado ou recebido de graça. Tudo bem. Sempre pense nesse significado, que é o significado original. Agradecer, olha a palavra aí. Regência múltipla de manifestar gratidão, render graças, né? Penhorar, reconhecer um favor, né? Compensar de maneira equivalente, agradecer, retribuir e compensar. Presta bem atenção nisso daqui. O que significa de verdade agradecer? Deixa eu... como é que é? Calma aí. Só pegar isso aqui, botar aqui, vermelhinho. Agora volta para a tela inteira. O que significa realmente agradecer? Só falar? Muito obrigado. Eu estou agradecendo? Muito obrigado pelo que você fez. Eu estou agradecendo? Não, agradecer é compensar de maneira equivalente, retribuir. Isso é agradecer. Se você não fez isso, você não está agradecendo, tá? Só para vocês saberem. Então, lá, etimologicamente, grado, né? Do grátis ou gratos, e ser. Eu tenho a palavra gracioso, né? Então você também tem os versículos na Bíblia para gracioso. Gracioso é quem tem graça, obviamente. Quem recebeu coisas de graça, né?
Vamos lá, gratuito, grátis, que concede graças, etc. Ou, olha o que eu achei interessante. Gracioso também quer dizer, presta atenção, o ator que, numa comédia, tem um papel de provocar a maior hilaridade. Ou seja, as pessoas. Aquele ator dentro da comédia antiga, na comédia latina, na comédia de Roma ou da Grécia, aquele ator específico do alívio cômico, né? O bufão, a pessoa que fica fazendo piadinha, que nem no filme da Liga da Justiça, o Flash toda hora fazendo piadinha, né? Então, esse cara era chamado de gracioso. Por quê? Porque ele era a pessoa que tinha, né, o encabimento de fazer você rir, de graça, certo? Que não fazia parte da peça, não fazia parte do enredo, mas ele estava ali para fazer você rir, fazer você se divertir, né? Ou fazer você sair daquele estado ruim para um estado mais leve, de graça, literalmente. Então ele era chamado de gracioso na época. E por isso, por esse motivo, que gracioso deixou de ser dar coisas de graça para as pessoas, para significar fazer as pessoas felizes, fazer as pessoas sorrirem. E por isso veio a palavra engraçado. Quem seria o engraçado? O gracioso da peça, o ator, que fazia as pessoas rirem. Então, o comediante, né? O que seria engraçado? É aquele pessoa que dava, né? Como é que eu posso falar? Dava piadas, vamos dizer assim, para que as pessoas riam, certo? Então, acabou trocando o significado de graça, a pessoa que dá coisas de graça, para ser a pessoa que faz rir, entendeu? Etimologicamente. Ou seja, no decorrer do tempo na história, que visa divertir, fazer graça, né? Fazer cômico, demonstrar gentileza, agradável e por aí vai. Essa que é a pessoa engraçada, a pessoa que antigamente era o gracioso, o ator que fazia piadas, e antes disso era a pessoa que dava coisas gratuitas, certo? Eu fiz um aparato histórico aqui sem querer para que vocês entendam o que era a palavra, ou todas as palavras que têm graça, que tem a raiz, graça, dentro da sua morfologia, dentro da própria palavra. Tá lá, engraçado, gracioso, agradecer e por aí vai. Agora vamos para a coisa mais específica. Cliquei errado. Vamos lá, a palavra hen, como eu tinha falado para vocês, ken, né, porque é gutural. A palavra hebraica mais usada, né, aqui tá a palavra. Botaram aqui hen, mas é hen, com C assim. Geralmente é traduzido como favor, misericórdia, beleza, afeição, já tinha falado sobre isso. Tem outros significados também, mas normalmente é traduzido por graça, ou favor ou misericórdia. Por isso aqueles versículos lá que eu botei lá no início. Então entenda quando às vezes a palavra misericórdia está em português, na verdade, em hebraico estava ken, que é o presente de graça, certo? Então, algo que foi dado de graça. Então vamos lá. No grego, a palavra charis, já tinha mostrado para vocês num vídeo passado, mas aqui especificamente, a palavra graça, no grego, especificamente na Septuaginta, e no Novo Testamento como um todo. É usada mais frequentemente, charis, deixa eu ver aqui que eu preciso ler. Tem significado amplo, que inclui favor, bondade, dom, benevolência e gratidão. Charis pode denotar um favor imerecido, uma bênção, um dom, certo? Ou até uma qualidade agradável de alguém, dependendo de como está usado no contexto. Mas normalmente é um dom gratuito, certo? Então vamos lá. Graça no Velho Testamento. Favor imerecido, dom gratuito, benevolência, generosidade amorosa. Mas agora prestem atenção nas coisas que esse estudo vai trazer para vocês, para que vocês não... Eu quero salvar, por isso que eu estou olhando para lá, tem que salvar. Porque eu estou mexendo muito no texto, se acontecer qualquer coisa eu perco as alterações que eu fiz. Enfim. Então vamos lá, com calma. Graça, favor merecido de Deus, já falei isso várias vezes. Mas agora tem um versículo.
o que Deus dá o que o ser humano não merece. Aquele versículo de Efésios que eu tinha lido para vocês. Porque pela graça sois salvos. Mas na verdade é uma má tradução. Não deveria estar aqui pela graça. Eu entendo por que traduziram pela graça. Por causa do genitivo. Por causa do dativo. Mas o que deveria estar aqui é de graça. Certo? Porque de graça sois salvos. Mediante a fé. Faz muito mais sentido. Vocês são salvos de graça. Vocês não pagaram nem a penitência, a dívida, não foram presos, não foram mortos. Vocês foram salvos de graça, né? Por causa de vossa fé. E isso não vem de vós. O que que não vem de vós? O perdão que você recebeu de graça. Não foi por causa da beleza sua, por causa que você é lindo. Não, não foi. Ou linda, né? Você recebeu não por causa de qualidades que você tem. Deus deu de graça, porque ele simplesmente quis. Através do sacrifício do seu filho, né? É um dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, Deus me perdoa porque eu sou demais, ou porque eu sou lindo, ou porque eu tenho ótimas qualidades e eu vou ser muito importante na obra de Deus. Não, nada disso. Você é o cocô do cavalo, do bandido, certo? Não se glorie, não se vanglorie, não se orgulhe, ou não se demonstre orgulhoso, melhor dizendo. Não foi por causa do que você é, mas sim porque Deus quis que assim fosse. Ele te deu de graça, você nem merecia, certo? Isso você tem que entender. Eu tenho aqui Romanos também, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Ah, não, agora sim, eu vou ter que ir lá no... Ah, eu não abri, vou ter que esperar abrir. Tá certo, eu vou abrir aqui o Strong, que eu esqueci de abrir. Mas não tem problema não, espera. Vamos lá. Abre o Stronger. Romanos o quê? Romanos 3:24. E vamos lá. Romanos. Vamos. Demorou muito. 3:24. 24 aqui. Só um instante. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Primeiro eu vou pegar aqui graça, porque vocês já conhecem, caris, né? Graça, né? Ou dádiva, né? Presente gratuito. Isso é caris. Mas agora vamos gratuitamente? Por incrível que pareça, não é caris. É doreia, que é literalmente sem merecimento. Não gratuitamente, mas sem merecimento. Você não mereceu, certo? Então, se fosse traduzir corretamente o texto, sendo justificados sem merecimento por causa do seu dom gratuito, do seu perdão de graça, certo? Através da redenção que é em Yahushua Mashiach, né? O ungido. Então, consertando o texto, entre aspas, seria: vocês foram justificados, vocês todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados apenas porque não merecem, sem merecimento, pela dádiva do perdão de graça, através da redenção que há em Jesus Cristo. Deixa eu ver a redenção aqui, só para olhar. Apolutrosis, né? Libertar é efetuado pelo pagamento de um resgate, tá vendo? Então, literalmente, você tinha uma dívida, essa dívida foi perdoada de graça, porque alguém pagou por você, que foi uma Mashiach. Agora, voltando. Esse foi o primeiro significado de graça. Agora vamos ver os outros, eu só vou ler. Pela paciência que eu tenho. Graça como força interior dada por Deus. 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a pessoa lê esse versículo e pensa: então a graça de Deus é um poder que se aperfeiçoa na fraqueza? Enfim. 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, né? Por sua graça para comigo não foi vã. E por aí vai. E por isso que eu trabalhei muito mais do que todos os outros. Então a graça me deu força. Era o poder de Deus. Paciência. Terceiro significado. A graça como uma nova relação entre Deus e o homem. Será? 1 João 1:17. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.
Se você lê isso fora de contexto, fica complicado, hein? Mas ele está falando que a graça é a nova relação entre Deus e o homem. É isso que o texto diz? Vamos ver outro versículo? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, por não estar debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu já tinha falado sobre isso, mas para quem não viu os vídeos anteriores, já fica aí pensando, já fica pensando. A graça como atitude bondosa de Deus. Então vamos lá, será que a graça é uma atitude bondosa de Deus? Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Aproximemos-nos, pois, confiantes no trono da graça. O trono da graça? Existe um trono da graça? Um trono cheio de graça? Para que recebamos misericórdia e encontremos graça para socorro em ocasião oportuna. Interessante. Vamos lá. Olha mais esse aqui agora. Graça como um dom espiritual. Graça expressa nos dons concedidos à igreja. Romanos 12:6. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Olha aí. Então, está falando que a graça é um dom. Não é isso, não? Vamos lá. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Então está falando de novo. A graça é um dom. Pela segunda vez. Então vamos lá. O que vocês acham disso tudo? Só vou ler esse aqui. Aqui a graça aparece ligada à palavra carisma, né? Ou carismata, ou seja, dons espirituais, manifestações da graça. Então, as manifestações da graça, a carismata, também são graças dadas por Deus, não é isso? No Velho Testamento é o conceito de graça, que aparece de uma forma, numa nuance um pouco diferente do Novo Testamento. A palavra mais usada, eu já tinha falado para vocês, é chesed, né? Chesed. Também envolve graça, mas com foco na fidelidade amorosa. Então, antes da gente continuar, o que vocês acharam desses significados de graça? A graça é um dom espiritual, a graça é uma atitude bondosa de Deus, a graça é uma, eu tô lendo, tá? Nova relação entre Deus e o homem, né? Então tem uma relação estabelecida por causa da graça. E você tem também a graça como uma força interior, uma força que você recebeu de Deus. A graça de Deus é uma força, um poder, né? E a graça de Deus é um favor imerecido. O que vocês acham? Bonito? Todos esses significados de graça que eu trouxe para vocês? Legal? Só que tá tudo errado. Já falo logo para vocês que está tudo errado. Só o único que realmente é o significado verdadeiro de graça, o único que existe no Novo Testamento é esse. A graça é o favor imerecido de Deus. Todos os outros que vocês viram estão errados, são problemas de interpretação. Agora eu vou, cada um deles, devagar, para mostrar por que isso tudo está errado. Por que eu falo que está errado? Deixa eu só desligar aqui. Por que eu falo que isso tudo está errado? Não estou falando mal de religião de ninguém, tá? Só estou falando do texto em si. Porque são problemas de interpretação. Que eu já falei para vocês várias vezes. Deixa eu só ver o meu filhote aqui, Mano Cinza. Tá de novo miando demais, mas já comeu, não sei o que ele quer. Enfim. Só um instante. Desculpa, continuando. Foram problemas de interpretação. E vocês vão ver isso agora comigo. Quando você não traduz as palavras corretamente, deixa ela no significado antigo. Não sei, de novo, eu falo de novo isso. Não sei se por maldade, ou não sei se por desleixo, ou falta de atualização. Porque a língua, né? Vocês sabem que a língua ela é viva, as palavras estão sempre mudando de significado, e quando o texto foi traduzido lá atrás, quando eu falo lá atrás, lá atrás mesmo, 1700 anos atrás, 300 depois de Cristo, lá naquele concílio que teve, do papado, ou da Septuaginta, um pouco antes, o que foi feito pelos judeus, né? Na tradução para o latim, na tradução para o grego, ou do grego também, para o grego, depois do grego para outras línguas, a palavra que foi usada de repente até estava correta, mas que hoje em dia, vocês já viram aqui naqueles significados de graça que eu mostrei para vocês, a palavra graça pode significar muita coisa diferente. E o que significava quando era nas escrituras sagradas? Era caris, no sentido de um presente de graça, né? Algo que a pessoa não merecia, que ela recebeu. Quando era uma habilidade de alguém, era carisma, né? A pessoa que tem essa habilidade, essa coisa dentro dela de fazer
coisas pelas pessoas de graça, não querer nada em troca, ou dar coisas para pessoas de graça, não querer nada em troca. Seja Deus fazendo isso, ou seja a pessoa fazendo isso. E todas as outras palavras que foram traduzidas também de outros significados ou por outras palavras. Então vamos lá. O primeiro eu já tinha falado que estava certo. Não vou falar sobre isso. Quando vocês são justificados gratuitamente é porque não mereciam, né? Foram justificados sem merecimento por causa do presente de graça do perdão, certo? Que presente de graça que vocês receberam? A palavra aqui é redenção, mas no original não era redenção, era pagamento da dívida. Que dívida? Da morte. Você deveria ser morto por ter pecado, porque ter se desviado do caminho da Torá. Mas como outra pessoa foi morta em seu lugar, a saber, né, o Mashiach, o Cristo, o Yahushua, né, vocês receberam o perdão, né, daquela dívida de graça, né, sem merecer. Só estou voltando para que vocês entendam bem, né? Agora vamos lá. Será que a graça de Deus é a força que Ele te dá? Obviamente eu não estou falando que Deus não possa te dar uma força de graça. Ele pode fazer isso a qualquer momento que Ele quiser. Entretanto, na Bíblia, a palavra para isso normalmente é Espírito, certo? Que é o vento de Deus, a força de Deus, o sopro, o hálito, etc. No Novo Testamento é usado pneuma, né? Mas no Velho Testamento é usado ruach, né? O Espírito de Deus, seja o Espírito do que for, o Espírito da vida, o Espírito do perdão, o Espírito disso, o Espírito de libertação da escravidão e por aí vai, né? O Espírito do temor, que eu falei no vídeo passado, de Yahweh, você tem que temê-lo, mas olha aqui, se você lê o texto do jeito que está, realmente você não entende, ou tira interpretações erradas. É bem melhor pegar o capítulo inteiro, né? Mas só pegando o versículo mesmo, tantas formas de falar mesmo, de forma diferente, enfim. A minha graça te basta? O que ele está querendo dizer? Pegando o sentido original. Aquilo que eu te dei de graça é o bastante. É isso que ele disse, certo? O meu presente gratuito que eu te dei te basta. Você não precisa de mais coisas. Foi isso que ele disse, certo? Porque o poder, né, se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais fraqueza você tem, mais capacidade de demonstrar poder você tem, né, de ser forte, literalmente. Quando você chegar para a pessoa que é depressiva, você fala para ela, seja forte. Você não está menosprezando ela ou querendo que ela haja o contrário, que normalmente é isso que acontece. Mas você só está falando para ela, você está sendo fraca. Então você tem que ser forte. E isso vale para todo mundo, não só para a pessoa depressiva. Todas as pessoas têm que se demonstrar fortes quando estão em fraqueza, né? Se você está doente, se você está realmente vários dias sem comer, vamos lá, seja forte, demonstre força, né? Levanta, você consegue. É disso que a gente está falando, né? Então, aquele presente que eu te dei de graça é o que te basta. Segundo, mas pela graça de Deus sou o que sou, mas a sua graça para comigo não foi vã, ou seja, não foi à toa. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus está comigo. Ele quis dizer que ele recebeu poder, por isso ele trabalhou mais do que todos? Não, não é isso que o texto diz. O texto diz, fala, por causa que Deus me deu o perdão de graça, eu sou o que sou. Porque senão ele ainda seria aquele pecaminoso de antigamente, né? O centurião romano, né? Mesmo que ele fosse judeu, ele ainda seria aquele cara pecaminoso de antes. Mas o seu perdão de graça para comigo não foi vão, né? Ou seja, ele me perdoou, mas eu simplesmente não vou aceitar o perdão e continuar vivendo minha vida. Não. A partir do momento que eu aceito o perdão de graça, eu tenho que começar a demonstrar que eu mereço aquele perdão. Por isso eu trabalhei mais do que todos. Olha como o texto fica muito melhor, mais bonito. Eu não merecia o perdão. A partir do momento que eu mereci o perdão dele, a sua graça, o seu perdão de graça, o seu cáris, né? O perdão dele não foi vão, não foi à toa que ele me perdoou. Ele não perdoou à toa, para que eu continuasse vivendo uma vida desregrada, uma vida parada, sem fazer nada, simplesmente, né?
Antes, trabalhei mais do que todos, para mostrar para Deus que aquele perdão que ele me deu foi bom, né? Todavia, eu não estou me gloriando, mas o perdão de Deus está comigo. Por quê? Porque eu não voltei a pecar. E demonstrei pelos meus frutos de arrependimento, né, que eu merecia aquele perdão. Mereci entre aspas, né? Merecendo a gente nunca merece, né? Mas eu estou fazendo por onde? Né? Então, como eu falei lá do juiz americano, aquele velhinho, muito, muito bondoso, muito interessante, muito justo, quando ele vai lá e chega para a pessoa e fala: Ah, entendi por que isso aconteceu, não foi tua culpa, você não precisa pagar nada, nem dinheiro, nem tempo na cadeia, pode ir, fica à vontade, né? Se sinta, se sinta bem, né? E você não vai precisar pagar nada, mas não faça mais. Né? Demonstre que você é uma boa pessoa, entendeu? Então é isso que esses textos falam, né? Agora vamos pegar o segundo significado. Estou falando muito em cada um, né? Nossa, esse vídeo não vai acabar, eu achei que ia ser rápido. A graça é a nova relação entre Deus e o homem? Será? Porque a lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Cristo. Se você pegar o versículo solto, ele está falando que antes, preste atenção, antes de Cristo não tinha sido entregado verdade? Todo o texto, tudo que foi entregue antes era mentira? Então preste atenção no que você está falando, meu filho. Quando você fala que a graça só existe de Jesus para frente, se vocês prestarem atenção nos estudos que a gente fez já, nos outros vídeos, e até nesse também, a graça sempre existiu, sabe? Sempre existiu. Deus sempre falava: vou perdoar vocês de graça a partir do momento que vocês pararem de pecarem. Certo? Sempre existiu isso. Não era aberto para todos os gentios, era só para o povo de Yahweh, né? Os hebreus, os israelitas. Mas a graça sempre existiu. Mas através de Jesus, com o pagamento que ele fez, ela foi aberta e abundou a todos, né? Até mesmo os judeus que pecavam tinham essa vamos dizer assim, maior liberdade de pedir o perdão a Deus, receber esse perdão e se endireitar de novo. O outro versículo: porque o pecado não terá domínio sobre vós, por não estar debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por que o pecado tinha domínio sobre as pessoas? Porque as pessoas tinham dívidas. E a partir do momento que você sabe que você é um criminoso, né, você chuta o balde, né? Continua fazendo crimes, porque não vai fazer diferença, eu vou morrer de qualquer forma. Né? Então o pecado, né, o desvio, tinha domínio sobre a pessoa. E isso é que acontece com a maior parte dos brasileiros. Quando eles são criminosos, eles falam: um crime a mais, um crime a menos, não faz diferença. Ou quando eles têm uma dívida no banco, R$100, 200, 500, R$1.000 a mais, não vai fazer diferença, já tem a dívida. Né? Então, mas a partir do momento que você recebe perdão da dívida, tu faz outra? Esse é o que é o erro. A partir do momento que você recebe perdão da dívida, você tem que fazer o máximo para não fazer outra. Esse deveria ser o correto. Então, quando você está debaixo da graça, debaixo do perdão, você não volta a cometer erros para estar de novo debaixo da lei. Se você fizer isso, o pecado volta a ter domínio sobre vocês e vocês voltam a ficar debaixo da lei. Mas a partir do momento que vocês recebem perdão e não cometem mais pecados, porque o pecado não tem mais domínio sobre você, aí sim você não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Né? Isso é uma nova relação que foi estabelecida? Não. Está escrito isso lá no Velho Testamento. Enfim, no Antigo Testamento isso está escrito, se eu não me engano, em Ezequiel. Depois a gente procura o versículo, mas não tem nada de novo, sinceramente. Enfim, a graça é uma atitude bondosa de Deus? Claro que é, isso é óbvio. Mas não necessariamente, né? Porque a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos os homens e nos ensinando. Isso não quer dizer nada, porque o presente gratuito de Deus se manifestou, que foi o perdão por Yahushua. Só isso que ele quis dizer. Não tem nenhuma significado diferente. O significado aqui ainda é presente gratuito de Deus. E aqui o outro: aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça. É engraçado ele falar trono da graça, a gente tem que pesquisar um pouco por que ele falou isso. Mas do trono do perdão de graça, ou do trono do trono daquele que dá coisas de graça, né? Para que recebamos misericórdia, graça, perdão,
né? E encontremos o perdão, a dádiva, para socorro em ocasião oportuna, né? Então ele não está falando de uma coisa, uma graça que a gente vai receber. Não, nada disso. Ele está falando ainda do dom gratuito. A gente tem que receber esse dom gratuito. Graça como dom espiritual. Olha como interessante esse. Esse já é diferente do antigo, certo? Que Deus dá dons espirituais, isso é inegável, certo? Isso é inegável. Temos diferentes dons, diferentes presentes, diferentes dádivas, coisas que Deus deu, de graça, certo? Isso que é importante, para que você entenda o texto de forma correta. Temos diferentes presentes que recebemos, dons, né? Coisas que foram dadas, né? A palavra dom é algo que foi dado. Que foi dado de graça. Que nos foi dado de graça. Correto? Não é uma graça foi dada, e sim foi dado de graça. É isso que o texto diz, porém foi traduzido erradamente. E aqui, Efésios 4:7, mas a cada um de nós foi dado de graça, conforme a medida da dádiva de Cristo, né? Do presente de Cristo. Então, quando você corrige, quando você demonstra corretamente, corretamente que eu ia falar, corrige corretamente a graça por de graça, ou por um presente gratuito, mas a cada um de nós foi dado um presente gratuito, né? Ou você corrige, a cada um de nós foi dado de graça, né? Conforme a medida da dádiva de Cristo, porque ele dava coisas de graça o tempo todo, ele tinha carisma, certo? Então, continuando. Então, você já acabou com graça como dom espiritual. Não, não é. Todo dom espiritual, obviamente, foi dado de graça. Mas não é isso que o texto diz, é isso que eu quero dizer. Então, vamos... acabou, né? Então, só vamos continuar. Bora. Então, vamos lá. Principais palavras para graça no Antigo Testamento. Quem? A gente já falou sobre ele, só vou passar. E Chesed, né? Bondade amorosa, misericórdia, graça leal. Tudo bem, a gente já falou sobre isso, só vou passar. Significado de graça no Velho Testamento. Lembra daquele versículo que eu leio? Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. E por que está essa palavra graça aqui? Chesed, favor e merecido. O que seria achar graça aos olhos de alguém? Quando Noé olhou para Deus, olhou, entre aspas, porque Deus é invisível, Deus não tinha feito nada, entre aspas, para ele, para que ele se afeiçoasse por Deus. É isso que quer dizer. Quando você acha graça aos olhos de alguém, deixa eu ver se aqui é outro verso. Também farei isso que disseste, portanto, achaste graça aos meus olhos. Agora é o contrário, né? Eu vou fazer isso porque você achou graça em meus olhos. É o contrário. Achar graça aos olhos é uma expressão, tá, gente? Você tem que entender a expressão idiomática. Mas o que seria achar graça aos olhos de uma pessoa? É quando você olha para essa pessoa e você, por sua própria vontade, decide gostar dessa pessoa, mesmo que ela não tenha feito nada por isso. Isso que é achar graça aos olhos de alguém, porque foi de graça, certo? É isso que quer dizer. Então você tem que entender o texto. Porém, Noé olhou para Yarro e ele quis, de sua própria boa vontade, gostar de Deus, né? Gostar de Yarro, porque ele quis. Né? Porque, não por causa de algo que Deus tenha feito, mas porque ele quis. Né? Então partiu dele, partiu da vontade dele. E isso é muito bonito. Quando você faz algo por alguém, principalmente para Deus, mas quando você faz algo por alguém, porque você partiu de você. E não porque essa pessoa mereceu, ou porque essa pessoa fazia coisas para você e você quer fazer de volta em retribuição. Não, simplesmente você fez porque quis. Certo? E aqui é a mesma coisa. Eu vou fazer isso porque eu quero. Né? Porque você me fez benefícios sem eu merecer. Você achou graça aos meus olhos. Eu não merecia nada. Não tinha motivo nenhum para você gostar de mim e você gosta. Certo? E por isso, graça é uma gentileza e uma boa vontade. Eu já estou falando disso e eu já continuo. Se achei graça aos teus olhos, então continuando, já falei sobre isso. O rei amou Esther e ela achou graça e favor diante dele. Botou os dois, né? Shem e Chesed. Botou os dois. A Esther, ela quis gostar do rei.
por boa vontade, e não por causa de algo que ele tenha feito, né? Se não tivesse essas palavras, ela poderia falar, ela gostou dele porque ele era bondoso para ela, ela gostou dele porque ele era bonito, porque ele era rico, porque era o rei. Mas não, o texto está falando o contrário. Ela gostou dele porque quis, não por algo que ele tenha feito. Ela simplesmente quis, certo? E continuando, graça como fidelidade amorosa, por causa da palavra chesed, né? Ela quer dizer isso. Mas aí, ainda assim, é a mesma coisa, é o presente merecido. Compassivo e clemente é o Yarro, né? É Yarro, longânimo, ou seja, tem paciência, e é grande em perdão, né? Em dádivas. Ele é grande em fazer isso. Então, não sei onde está muita fidelidade amorosa aqui. Os perdões, né? As dádivas de Yarro são a causa de não serem consumidos. Que dádiva está falando? Do perdão dos nossos pecados. Nós seríamos consumidos, mortos por Deus, se não fosse essa vontade dele, essa qualidade dele de nos perdoar. Porque ele quer e não porque a gente mereça. Então, ainda continua o mesmo significado aqui de favor e merecido. Não mudou. Enfim. Ele é fiel em fazer isso, mas o texto não quis dizer isso. Continuando. Graça como aliança do amor. Enfim. Mas como eu falei para vocês, a graça já estava no Velho Testamento. Né? Esse perdão imerecido já estava no Velho Testamento. Não é algo novo, específico, especial do Novo Testamento, não. Então, 2 Samuel 7,15, a minha misericórdia, Chesed, né, não se apartará dele. Ou seja, mesmo que ele venha a pecar, eu terei misericórdia dele, eu darei minhas dádivas para ele e darei perdão para ele. Nos dois sentidos, né? Então tá aí. O sentido tá aqui. Se você traduzir na palavra original, as minhas dádivas estarão com ele e não se apartarão dele. De graça, né? Porque sua misericórdia Deus para sempre. É bonito isso em português. Mas no original teria que ser. Porque as suas dádivas duram para sempre, né? Ou o seu perdão dura para sempre. Perdão no sentido de perdoar as pessoas de graça, certo? Então vamos lá. Aqui tá só um texto comparativo, tá ruim porque aumentou a letra, mas depois eu conserto. Deixa eu ver se eu conserto aqui rápido. É só pegar o texto e diminuir a letra. Eu já tinha feito isso antes. Tá. Deixa eu pular isso aqui. Voltar. Tá, não tá muito bom não. Mas depois eu conserto. Porque isso aqui é uma coisa. Aqui é outra coisa. Aqui teria que ir para trás. Pronto, ficou um pouquinho melhor. Tá, é praticamente assim. Aqui é a palavra chesed, shen, e aqui é a palavra shen, e aqui é a palavra chesed. Certo? E os significados diferentes que foram dados. Mas, na verdade, o significado é sempre o mesmo. Presente de graça, ou favor de graça, né? Coisa sem merecimento, e por aí vai. Que foi feito de boa vontade, isso é também, mas o significado da palavra foi feito de graça, que a pessoa não merecia. Certo? Então, a conclusão, falei muito, né? A graça no Velho Testamento não é diferente da essência da palavra graça no Novo Testamento, mas ela aparece muito mais formas de ações ou presentes que foram feitas de graça do que relações de doutrina explícita, do jeito que as pessoas ensinam nas igrejas. Expressa tanto o favor imerecido, né, quanto uma dádiva leal e contínua de Deus, né? Então é praticamente isso. Aí se a gente lê agora, que vocês entendem que tanto graça, seja no Velho, seja no Novo Testamento, ele é sempre a mesma coisa, algo que foi dado de graça, algo que você recebeu porque não merecia, ou seja uma coisa, né, ou uma ação de alguém, por isso a gente fala ação de boa graça é carisma, né? Então você lê o texto de forma diferente. Então vamos lá, vamos aos textos. Eu botei esses dois aqui porque tem essa expressão, tendo dado graças. E as pessoas sempre leem isso daqui e interpretam de uma forma diferente do que eu interpreto, por causa que eu entendi o significado da palavra. Presta atenção. Essa aqui é a questão da ceia, a Santa Ceia.
Primeiro em Marcos, quando Jesus repartiu os peixes, não foi? O pão e os peixes, e depois aqui a Santa Ceia, em 1 Coríntios. Então vamos lá. Jesus ordenou, Yahusha ordenou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinha também um pouco os peixinhos, e tendo dado graças, ordenou também que ele os pusessem adiante. O que está parecendo? Que antes de fazer qualquer coisa com pão, ele fez algo religioso, que seria dar graças a Deus, e depois com os peixes a mesma coisa. Ele primeiro deu graças a Deus pelo pão, né, como a gente costuma dizer hoje em dia, e depois ordenou que foram postos diante dele. Mas se você entende que aqui não é graças, mas de graça, porque a palavra provavelmente é carisma, né, ou caris, o que aconteceu de verdade? Ele pegou os pães. Primeiro, ele não comprou. Ele recebeu os pães de graça e, como o próprio Jesus já disse isso em outro versículo, o que de graça você recebe, de graça vocês dão. Então, se ele recebeu os pães de graça, o que ele fez? Repartiu, multiplicou e deu de graça para a multidão. Não comprou. Então é isso que o texto diz. Então, tomando os 7 pães de graça, eles partiu e deu aos discípulos para que pusessem diante da multidão para que eles comessem também de graça. Porque se você seguia Jesus, preste atenção na época, se você estava seguindo alguém que era considerado Messias, pense hoje em dia com o pão com mortadela, né, que as pessoas gostam de dizer muito lá da política brasileira, eu só vou se tiver um pão com mortadela para eu comer, né, de graça. Mas se eu tiver que comprar minha comida, eu não vou não. Então é literalmente disso que está falando. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado de graça, ordenou também que pusesse diante da multidão para eles comerem. Agora vamos no 1 Coríntios lá da Santa Ceia. E tendo dado graças, partiu o pão, né? E disse: tomai e comei, esse é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. É a mesma coisa. Ele estava num local, né? Não lembro agora se era uma taverna ou se era a casa de alguém, agora não vou lembrar. Mas assim que ele recebeu, de graça, aquele pão, ele não pagou por ele, né? Ele repartiu o pão e deu de graça para os discípulos, né? E mandou eles comerem. Olha aqui, eu tenho um pão, vão repartir e vão dar de graça. Então, praticamente é isso que diz o texto, na minha visão. Se vocês têm uma interpretação diferente, é só falar, não tem problema algum, tá? Mas é isso que diz o texto. Por isso que eu quis botar eles dois aqui. Esse tendo dado graça, né? Não é nada disso. Meu Deus, agradeço esse pão, não sei o quê. Não. Óbvio que você tem que agradecer as coisas que Deus te dá. Mas não é isso que o texto diz para mim, na minha visão. Por quê? Por que eu tô falando isso? Agora a gente vai à parte interessante do vídeo. Vou fazer um corte, que vai agora ver as perguntas capciosas. Eu não desliguei isso, não? Desligue. Desculpe. Então vamos lá. Eu tenho um quiz aqui para vocês. Perguntas. Então vamos lá? Você tem que dar graça antes de comer? E aí? Responde aí para mim. Eu leio todas as perguntas ou já vou falando? Então, o que você pensou aí na sua cabeça? Você tem que dar graça antes de comer? O que você pensa? Então vamos lá. Não, acho que eu vou ler outras perguntas aqui, porque tem outras perguntas relacionadas a isso. Você deve incentivar a dar graças em todas as circunstâncias, né? Em tudo dá graças. Não é esse o versículo? 1 Tessalonicenses 5,18. Vamos lá? Vamos lá. Vai ser interessante. 1 Tessalonicenses 5,18. Aqui. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus que em Cristo Jesus para vocês. Graças. Eucaristeu. Olha o carisma aqui, né? O caris. É ser grato? É ser agradecido? Ou é uma ação de graças? Bom, né? Caris, dádiva, né? E aqui é a questão da conjugação verbal. Eu dou coisas de graça. Eu faço
boas ações de graça. De graça, certo? Gratuitas. Eu dou presentes, bons presentes de graça. É isso que o verbo diz. Então, quando você lê em tudo, dê de graça, porque esse dê aqui não existe no original, não. Aqui é só o verbo agradecer, né? Em tudo, dê de graça. Dê de graça para as pessoas. Dê boas coisas de graça, seja coisas físicas ou sejam ações, favores. Pois essa é a vontade de Deus. Óbvio, a vontade de Deus é que você faça coisas de graça para as pessoas. E não porque você fique, agradeço por isso, agradeço por aquilo. Não, o texto não está falando isso. O texto está falando literalmente. Se você recebeu de graça, dá de graça. Correto? Por isso que as pessoas não entendem, não apazigueis o espírito, não desprezais as profecias. As pessoas não entendem os próximos versículos porque não entenderam o versículo anterior. Mas voltando. A expressão graças a Deus. Isso aconteceu, graças a Deus. A expressão está correta? Graças a Deus? Se você acha que está correta, paciência. Mas ela não tá. Isso aconteceu porque Deus deu de graça. Certo? Então, a expressão correta seria nos dois sentidos. Tanto Deus dando pra gente, quanto a gente fazendo para Deus. Dê de graça para Deus. Ou Deus nos deu de graça. Isso aconteceu porque Deus nos deu de graça. Não porque demos graças para Deus. Ou porque Deus nos deu graças. Mas sim porque Deus nos deu coisas de graça. E porque nós temos que dar coisas de graça para Deus também. Então essa que deveria ser a expressão correta. E não dar graças. Mas dar coisas de graça. Né? Fazer coisas de forma gratuita. Eu estou repetindo 1000 vezes. Está meio repetitivo. É porque vocês entendam mesmo. Você deve achar graça aos olhos de Yahweh. Eu já tinha explicado, ou de Yahusha, né? Já tinha explicado isso lá no versículo, que achar graças não espere que uma pessoa faça alguma coisa para você para que você seja bondosa para ela, certo? Para que você faça coisas para ela de boa vontade, eucaristia, né? Ou para que você receba coisas de graça dela, ou não, ou para que você dê presentes de graça para ela, para qualquer pessoa, né? Literalmente esse é o mandamento, amai-vos uns aos outros. Como você demonstra amor? Fazendo coisas de graça, não cobrando, obviamente. Se você deve orar 10 vezes ou jejuar 10 vezes, ou uma semana, um mês, para receber algo de Deus, de algo, ou você deve rezar 100 vezes ou caminhar vários quilômetros de joelho, né, para que Yahweh te perdoe, é uma pergunta capciosa, tá, gente? Porque muitas religiões vão fazer com que você faça isso. Digamos que seja uma religião pagã, de, sei lá, Zeus, né, ou de Poseidon. Você adora Poseidon. Mas você quer que Poseidon te perdoe por algo que você fez. Aí Poseidon vai lá e fala, caminha 10 vezes, dê 10 voltas em volta do Maracanã. Se você fizer isso, até o pôr do sol você está perdoado. Então você teve que pagar, correto? Entretanto, quando a gente fala de Deus, quando a gente fala do Deus cristão, né, Yahweh, você não precisa fazer nada para ser perdoado. A única coisa que você precisa é parar de pecar. Isso você tem que fazer. E demonstrar fruto de arrependimento, conforme o vídeo passado que eu mostrei para vocês, das 7 coisas que eu mostrei para vocês que vocês têm que fazer para ser perdoados. Né, para que realmente o perdão se faça presente na vida de vocês. Para que a graça esteja na vida de vocês, para que esse perdão de graça esteja ainda presente na vida de vocês, vocês têm que fazer todas aquelas coisas que eu mostrei no vídeo anterior. Eu não vou voltar agora, senão esse vídeo vai ficar gigantesco, mas não é um pagamento, né? É você demonstrando que você está agradecido. Como se demonstra? Com ações, certo? Com ações suas, boas, no caminho correto, saindo dos desvios, e ações boas para as outras pessoas, que, agora falando bem da Igreja Católica, a Igreja Católica costuma fazer muito mais boas ações do que a Igreja Protestante. Então, nesse sentido, a Igreja Protestante, não importa que igreja seja, tá? Ela é envergonhada pela Igreja Católica, que faz muito mais boas ações do que eu gostaria de ver, do que acontece realmente nas igrejas protestantes. A Igreja Protestante hoje em dia está sendo reprovada nas questões das boas ações, da caridade. Cadê a caridade, gente? Né?
Cadê fazer, literalmente, caridade, né? Caris, que dar coisas de graça, fazer coisas pelas outras pessoas de graça, caridade, né? Se você acha que caridade é outra coisa, outro significado, não, não é. Caridade, né? É você fazer coisas de graça, caris, né? Você dar coisas de graças. Tá vendo como tudo se encaixa agora na cabeça de vocês? E se Deus te perdoou, ou ele acha que você merece perdão, você não tem que orar 10 vezes, jejuar 10 vezes, andar quilômetros, ou sei lá mais o que as pessoas fazem para pagar uma penitência, para receber um perdão, que eu estou falando, tá? Por alguma coisa, por algum pecado, por algum erro que você cometeu. Não, não tem que fazer nada disso, porque se você fizer qualquer coisa em retribuição de um perdão, você literalmente está fazendo aquilo que Paulo falou para você não fazer, que é rejeitar a graça, né? Rejeitar a dádiva que foi dada de graça. Paulo deixa claro, se você acha que tem que realizar obras da lei para receber o perdão, você não está debaixo da graça, mas está debaixo da lei. Você está rejeitando a graça, rejeitando o sacrifício de Cristo, que morreu por tua causa, né? Que pagou o preço que você devia pagar. Então, se ele pagou o preço, você não tem que pagar o preço. O que você tem que fazer é demonstrar frutos de arrependimento, ou seja, se arrepender, começar a fazer as coisas corretas, né? Isso sim tem que fazer. Isso não alivio para ninguém, não, nem para nenhum de vocês. Se você não endireitar o seu caminho, né, e demonstrar que merece aquele perdão de graça, aí sinto muito, você volta para debaixo da lei, você vai ser morto e você não merece ser salvo. Mas você não tem que fazer nada antes de receber o perdão. Isso não faz parte da religião cristã. A religião cristã, ela diz em todo o Novo Testamento e todo o Velho Testamento: você não merece. Ponto. Não importa o que você faça, não importa o dinheiro que você tenha que doar, ou o tempo que você tenha ou quanto você consiga andar quilômetros de joelho, não importa o que você faça, nada que você faça vai fazer você ser merecedor do perdão. Nada. Certo? Para você merecer o perdão, simplesmente aceite que ele vai ser te dado de graça. Ah, mas isso é muito vergonhoso. Como assim? Você vai me dar de graça? Eu não tem nada que eu possa fazer. Não, não tem. Aceita que dói menos. Aceita que você não merece ser perdoado. E você vai ser perdoado. E o próprio Yahweh fala isso lá no Velho Testamento, para que vocês se envergonhem. Vocês vão ser perdoados de graça, para que vocês se envergonhem. E vocês vão se lembrar. Lá quando vocês receberem a vida eterna, estiverem reinando com Cristo, ou depois do milênio, onde todos vamos estar com Deus, vocês ainda vão se lembrar dessa vida e de todas as coisas erradas que vocês fizeram e do perdão de graça que vocês receberam, para que vocês se envergonhem, né? Você não merecia estar aqui, tá? Baixa a cabeça. Você não merece estar aqui, não merecia o perdão que você recebeu por todas as coisas erradas que você fez, que não foi uma só, né? Por isso que Paulo fala, superabundou o perdão de graça, porque você não merecia nenhuma daquelas. Nada que você fizesse, ou que você conseguisse fazer durante toda a sua vida, iria pagar. Você teria que ter mais de 100 vidas para você pagar todos aqueles erros que você cometeu, porque a cada erro você teria que perder a sua vida. Então, respondendo já essa pergunta para passar para a próxima, você deve dar ações de graças na igreja? Ou fazer um culto de ações de graças? Não! Para com essa coisa! Porque essa coisa é religiosa, é religiosismo, certo? Você não tem que dar ações de graças como se fosse um ritual religioso. O que você tem que fazer é caridade. O que você tem que fazer é fazer coisas para as pessoas, seja na igreja, seja na igreja que eu falo é o templo, tá? Seja dentro do templo, fazer coisas para as pessoas, ou fora do templo, mas ainda assim deixando claro que você está fazendo porque faz parte daquela religião. Eu estou ataviado com a Bíblia debaixo do braço e pego os irmãozinhos da igreja e vou na casa de alguém e faço bondade para essa pessoa, né? Ou faço bondade para pessoas no meio da rua, né? Mas demonstrando que você é daquela religião, etc e tal. Isso tá certo. Isso é o que você tem que fazer. Isso são ações de graça, né? Ações que você não está cobrando,
por aquilo, por isso que é de graça. E culto de ação de graça não existe, tá? Isso não tem que existir. O que tem que existir? Agora, explicando cada uma das palavras. Vou jogar para cima aqui para vocês verem. Culto é cultivo, certo? Você tem que cultuar, ou seja, cultivar na sua vida ações de graça para as outras pessoas. Não cobrar por coisas que você faça para outras pessoas, porque se você quer receber coisas de graça de Deus, você tem que fazer coisas de graça para os outros. Ponto. É isso que você tem que fazer. E não um ritual religioso de ação de graça. Isso não existe, tá? Isso é mentira, isso é falácia. Né? São palavras vazias. Você foi lá e participou de um culto, isso não é ação de graça. Certo? Isso é revoltante, na verdade. O que você tem que fazer é fazer coisas pelas pessoas de graça. Isso você tem que fazer. Em tudo você deve dar graças. Eu já acabei de falar sobre isso. É a mesma coisa. Em tudo você tem que fazer de graça pelas outras pessoas, e não graças, né? Dar graças, né? Mas dar de graça. Em tudo que você receber, se você quer dar para alguém, dá de graça, certo? Você tem que fazer isso a vida inteira e nada que eu faça eu vou cobrar, não é disso que eu tô falando, não tô falando do seu trabalho, certo? Seu trabalho é seu trabalho. A própria Bíblia fala, acho que é o Shaul mesmo, Paulo, ele fala que você é digno do seu salário, né? Se você trabalhou, você recebe por aquilo. Ponto. Isso não tem problema quanto a isso. Mas, tirando o seu trabalho, outras coisas que você pode fazer pelas outras pessoas de graça, faz, né? E que outras coisas? Tudo. Seja fazer uma comida, seja ajudar uma pessoa a ir a tal lugar, ou ajudar uma pessoa a fazer isso, fazer aquilo, ou dar coisas que você tem demais na sua casa e quer dar para outras pessoas, dá de graça. Tudo isso que eu estou falando de graça. Pela graça de Deus, nós temos força e vitória. Na verdade, Deus nos dá força e vitória de graça. E não por causa da graça, né? Pela graça, como o texto quer dizer aqui. Mas de graça. Por causa de que Deus dá coisas de graças, que nós temos força e vitória. Aí sim você conserta o sentido da palavra, o sentido da frase também. Cortando, para a gente continuar agora, literalmente ao final do vídeo. Desculpe pela exaltação, tá? Que às vezes eu fico revoltado com certas coisas que se fazem dentro da religião que é completamente contrário ao que deveria ser. Mas vamos lá, vamos para a parte engraçada do vídeo. Vamos consertar a tradução? Vamos ler da forma correta? Como deveria ser? Porque de graça vocês são salvos por meio da fé. Por causa de vocês crerem em Deus, têm fé em Deus, em algo, vocês são salvos de graça. E isso não vem de vós, para que vocês não se gloriem, não é por causa das suas obras, não é por causa da sua beleza, da sua cutis, é por causa que Deus deu de graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo do perdão de graça, né? De graça. Vamos lá, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados sem merecimento, de graça, pelo perdão da dívida que foi paga por Cristo, né? As minhas dádivas de graça, né, te bastam. O que eu te dou, te basta. Vamos falar assim bem claramente. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na sua fraqueza. Você percebe que o poder de Deus muito mais quando nós estamos na fraqueza do que quando a gente está por cima, né? Quando a gente está por cima, a gente acha que é a gente que é o bonzão, não vou falar palavrão aqui, mas o gostosão da parada. Mas, na verdade, é quando a gente está lá embaixo, que a gente abaixa a cabeça e fala, não merecia, né? Não merecia estar passando por isso. Mas, da mesma forma, você não merecia para estar passando por isso, mas você não merece o perdão que Deus, as coisas que Deus te deu e o perdão que Deus te deu. Porque de graça, porque os perdões de graça, porque as dádivas de graça de Deus são manifestadas, né? Porque a dádiva de Deus, né, a dádiva de Aaron, tem se manifestado, trazendo salvação a todos, certo? Então, continuando. Cheguemos, pois, confiadamente ao trono que dá coisas de graça, daquele que dá coisas de graça, para que possamos alcançar misericórdia, chesed ou sem, né? Aqui no grego tem que ver que palavra é, e achar o perdão de graça, a dádiva.
João 1,16, em sua plenitude todos nós recebemos, perdão sobre perdão, dádiva sobre dádiva, uma depois da outra, um monte que a gente recebeu. Porque a lei foi dada a Moisés, mas os perdões de graça e a verdade, ou seja, a revelação da verdade, vieram através do que Jesus fez, certo? Mas cremos que seremos salvos de graça. Isso aqui não precisa nem falar muito. E no Antigo Testamento, e passando o Yarro diante dele, né, aquele versículo que a gente leu, ele dá coisas de graça, né? E ele é piedoso, tardio e irá, compassivo e bondoso, né? Dá coisas de graça. E continuando, porque Yahuim é só o escudo, o Senhor dá de graça, né? E glórias, dá dádivas e glórias, dá dádivas gratuitas e glórias. Noé, porém, quis de graça gostar de Yahweh, certo? Porque a sua ira dura só um momento, mas as suas dádivas, nas suas dádivas está a vida, né? E isso faz todo sentido, porque se ele não te desse de graça, você morreria. Por isso, Yahweh esperará para ter, né, dádivas de graça para você, para ser misericordioso, ou seja, para perdoar você mais do que você merece. Ele vai esperar você se consertar, né? É isso que ele quer dizer o texto. Ele vai esperar para que você não seja punido e depois ele te dê o perdão. Mas primeiro você tem que se converter do seu mau caminho. Por isso ele se exaltará para se compadecer de vós, porque Yahweh é um ruim de juízo. Bem-aventurados todos que nele esperam. Então, passagem que também é cidade ciática, em Tiago, certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos, dará de graça para os mansos, dará presente aos mansos, enquanto ele vai fazer coisas ruins dos escarnecedores. E tá aí uma conclusão. Vamos concluir esse texto, esse estudo, né? Para que você fique bem claro, que vocês não leiam mais aqueles textos de forma errada e nem falem mais certas expressões religiosas como muito obrigado, graças a Deus, né? Graças de Deus, ou seja, dádivas que ele te deu de graça. Ou então, vamos agradecer a Deus. Como você vai agradecer a Deus? Falando, orando? Não. Como você vai agradecer a Deus? Fazendo ações de graça, né? Fazendo ações sem cobrar, fazendo favores às pessoas sem cobrar, dando coisas para as pessoas sem cobrar. É assim que você agradece a Deus. Ou dando... que acabei de falar, acabei esquecendo, né? Agradecer a Deus, eu estou falando das outras pessoas, mas agradecer a Deus é fazer coisas para Deus de graça também, tá? Então, eu vou agradecer. Senhor, eu te agradeço. Cadê? O Yahweh vai virar para você e falou: cadê? Você me agradeceu? Eu não vi. O que seria agradecer a Deus? Fazer coisas para Deus de graça. Você não tem que falar, você tem que fazer, né? Você tem que ser a pessoa de ação. Fazer coisas para Deus de graça, como fazer a sua obra, né? E dar coisas para Deus de graça. Isso daqui eu vou separar como o dízimo, como a oferta, né? Separar, isso daqui é de Deus, não é meu. Isso aqui é de Deus. Esse meu tempo, meu dinheiro, esse parte do meu dinheiro, esse parte do meu tempo, toda essa parte da minha vida, tudo isso eu estou dando para Deus de graça. Então aí você está agradecendo a Deus. Só continuando para ler o texto, que eu acabo não lendo falando muito. Pelo menos das que eu consigo encontrar, das passagens, graça tem sempre o mesmo significado, um presente ou um serviço que não exige um pagamento em troca, um dom gratuito, ou só algo de graça. Se há alguma permuta, não é de graça. Se tem um pagamento, não é de graça. Se tem uma punição a ser cumprida, não é bíblico e não é de graça. Já deixo isso logo bem claro para vocês. Sai até da frente aqui para quem quiser printar. Opa, tem que sair mais. Porque tem que mexer aqui, né? Ixi, já era, saiu tudo do caminho. Enfim. E tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Cadê o meu celular? O celular tá longe. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Espalhem essa mensagem para todas as pessoas que vocês acham que podem ser edificadas por essa palavra.
Agradeço a todos que estão assistindo, que estão se inscrevendo, que estão compartilhando, que estão felizes pelas mensagens que estão recebendo, principalmente no último vídeo do perdão. Eu fico muito feliz, porque as pessoas realmente entenderam o que eu quis passar, e espero que tenham entendido também que eu não seja muito prolixo nesse texto, nesse estudo de hoje. E eu estou muito agradecido, muito feliz por todos vocês que estão aqui participando. Muito obrigado mesmo. E calma. E até a próxima. Paz a todos e Animanim. Muito obrigado.